Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja bem, aqui a serpente, nós sabemos que ela está incorporada com o diabo. Ali era o diabo falando através daquela serpente, a qual o diabo detectou ser, conforme está aqui descrito na palavra de Deus, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Então também o diabo vai selecionar pessoas, animais, no caso. Agora falamos muito mais de pessoas, embora continue também, muitas vezes, este caso de incorporarem um animal. Então, que assemelha, que vai facilitar a ação diabólica. Então, se a pessoa é voltada astuta ao engano, ela é astuta, mentirosa, avarenta, inclinada já ao mal do diabo, então o diabo vai selecionar essa pessoa terá toda a probabilidade de estar possessa, de ser possessa pelo diabo, pelos seus demônios, para levar a sua palavra, suas intrigas, sua confusão, então seus espíritos aí de desordem. Nós já aprendemos que Deus é o Deus da ordem, das coisas corretas, da honestidade, da verdade, da luz, e o diabo faz parte da desordem, da confusão, da mentira, do engano. Então a sua intenção era enganar, ali no caso, a mulher. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Então nessa astúcia do diabo, já é levar a confusão para a mente da mulher. E ela já não entender mais realmente quem estava com a razão, o que seria melhor para ela, para o seu marido, para a terra. Então realmente aqui vem a astúcia e a mentira, o engano. O diabo vai trabalhar com a mentira, ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Quando Jesus disse que o diabo mente desde o princípio, Jesus está mencionando Gênesis, lá no Jardim do Éden. O diabo começou a mentir para a mulher. Escolheu a mulher, escolheu a serpente para semear, para lançar a intriga, a confusão, a mentira na terra. A mentira, o engano, representam já o mal. Ali já é a raiz do mal. A intenção é levar a mulher e o homem a ter o conhecimento do mal e seguirem o mal, seguirem o diabo. Terem o conhecimento do bem, mas preferirem o mal. Então lança essa confusão para que eles possam seguir o mal. Versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Então veja que o diabo lançou uma mentira, que Deus teria dito para não comer de toda a árvore do jardim. Um engano, uma blasfêmia contra Deus, uma mentira em relação ao que Deus havia falado. A serpente sabia muito bem, e a mulher que age na sua ingenuidade, na sua simplicidade, respondendo à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, Deus permitiu. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Aqui já está um quadro completo de engano, de confusão. Porque Deus, então, permitiu todos? A serpente diz: Eu sabia que uma árvore Deus já tinha dito para não comer, embora ele tenha enganado, tenha deturpado a palavra de Deus, falando de todas: Não comereis de toda a árvore do jardim. A mulher diz: Não, Deus é bom, Deus deixou quase todas. Ele se esqueceu de uma. Uma ele disse para não comer. Então o diabo lança essa confusão. Não, Deus é bom, ele deve ter se esquecido. Deus deve ter errado. É justamente essa que vocês devem comer primeiro.
Então veja que quanta mentira na cabeça da mulher. Vocês devem comer. Por quê? Porque ela é especial. Se ela foi separada das outras, é porque essa é a melhor. Então Deus tem um propósito nela e Deus é bom. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui vem uma confusão na conversa, na fala, na palavra. Conhecendo o bem e o mal. O bem e o mal já estão ali revelados. O bem e o mal estão revelados na palavra. O bem na palavra de Deus, no Espírito Santo, nas revelações de Deus, andar com Deus. Ali está o bem da vida, o bem da eternidade, o bem da paz, da alegria, tudo de bom, toda a luz de Deus. E o mal? O mal já está ali. Todo mal desígnio, toda confusão, toda mentira, toda vontade de dominar a terra, reinar sem Deus, de excluir Deus, de deturpar a palavra de Deus, de não seguir os mandamentos de Deus. Aí já está todo o mal. Então nós vamos agora passar para uma série de estudos em que nós vamos investigar na Bíblia, na palavra de Deus, essa questão do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal, o que é o bem e o que é o mal. Mas nós já vamos aqui colocar uma chave para abrir a visão de Deus, a revelação dada pelo Espírito Santo, que o bem e o mal aqui estão relacionados à palavra. A palavra de Deus, Jesus, o verbo de Deus é o bem maior, é o bem da vida, é o bem para a vida. É a direção dos pensamentos, das palavras, da verdade, do louvor, da adoração. Então aqui está a direção. Tua palavra é lâmpada, é bússola. A palavra, nós vamos ver que a palavra é todo bem. E Jesus é o bem maior. É o meu bem querer, é o meu bem supremo. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus, porque ele traz a luz da palavra. Ele me guia na verdade, ele guia no caminho da eternidade. Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Então é a verdade relacionada à palavra de Deus. E o mal? O mal que entra no mundo é toda palavra contrária à palavra de Deus. Reinar sem Deus, viver sem Deus, viver na terra, esquecer do céu, esquecer de Deus, não dar glória a Deus, não prestar culto a Deus, não seguir o mandamento de Deus. Esse é o mal. E nós temos aqui, então, para trabalhar, Mateus, capítulo 12, como um capítulo que faz toda essa abordagem, que nos traz toda essa revelação, essa luz, esse esclarecimento, esse conhecimento do bem e do mal, essa verdade que liga Gênesis 1. Lembrando sempre que em Gênesis 1 temos a primeira narrativa da criação, que termina no sábado. A partir de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4, nós temos uma segunda narrativa, que é a que fala da árvore, da criação da mulher separada do homem. É toda uma outra narrativa. É uma narrativa que fala do campo, é uma narrativa agrária que fala do trabalho. E Gênesis 1 termina no sábado com outro estilo de narração. Então a Bíblia vem trabalhando sempre em Gênesis 1 e Gênesis 2, tentando ligar um ao outro. Mas nós temos que lembrar que a narrativa de um é oposta, é diferente, tem outro sentido, cada um esclarece pontos diferentes. Nós vamos estar sempre mencionando isso ao estudar agora Mateus 12. Mateus 12 consegue trabalhar a narrativa de Gênesis 1, diferenciando em vários aspectos de Gênesis 2, mostrando exatamente isso que nós estamos falando. O que é o bem e o que é o mal. E as pessoas que seguem o bem, vencem o mal, estão na luz, estão no reino de Deus, são salvas. E as pessoas que estão perdidas, estão condenadas. Por quê? Estão nas trevas do mal, que é a ignorância, é a mentira. O pecado mesmo é desobedecer a ordem de Deus, a palavra de Deus, é não dar atenção à palavra de Deus,
é não seguir a palavra de Deus, é mentir em relação à palavra de Deus, falar algo contrário à palavra de Deus. Então a palavra de Deus é vida, é o bem. E essa palavra do diabo é a palavra opositora, do adversário da palavra de Deus. O diabo é o adversário contra a palavra de Deus, porque ele quer ficar com o homem no domínio da terra, com o homem e com a mulher. Ele quer participar deste processo de criação. O diabo quis entrar e andar junto com os homens e com as mulheres, e ter o domínio deste reino da terra. E Deus chamando o homem para vencer o mal, vencer o diabo, e se voltar para a palavra de Deus, que é o bem, que é a luz, que é a vida eterna e a salvação. Vamos então, Mateus capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Então nós temos o sábado na primeira narrativa da criação, ela termina justamente com o sábado. Deus fez tudo em 6 dias e no sábado descansou e abençoou o dia do sábado. Então quem trabalha e estuda 6 dias, desenvolve técnicas, desenvolve ciência, progresso, esse prospera, esse consegue administrar a terra melhor, este enriquece, e todos que viverem nessa terra em que se guarda o sábado serão prósperos, irão trabalhar, estudar, terão foco. 6 dias. 6 dias farás todo o teu trabalho. Então fará bem feito e cada dia vai procurar fazer melhor. Sábado, 7º dia, é o dia do Senhor. Então vamos agradecer a Deus pela criação, pela bondade de Deus, vamos prestar culto, vamos lembrar de Deus. Um dia para Deus, 6 dias para vocês. E Jesus vai guardar o sábado. Jesus segue sempre o que Moisés falou e ainda aperfeiçoa, melhora. Jesus vem confirmar a lei, nada será revogado, nem um I, nem um pingo do I, nem um tio, nem um pingo do J, nada, nem um pontinho da lei será retirado. E Jesus ainda vai reforçar algumas coisas, Jesus ainda vai cobrar um pouco mais, nós vamos ver isso em outros textos. Mas aqui estamos falando sobre o sábado. E o Messias, para que os judeus aceitassem a Jesus como Cristo ou Messias, ele tinha que manter a lei de Moisés e ensinar o povo, tanto a entender a lei como dar condição ao povo de cumprir a lei. Ele conseguiria ensinar a própria lei, o texto, a letra, e ensinar o povo como guardar a letra, como ter autoridade. Jesus cumpre tudo isso com o batismo com o Espírito Santo, porque a lei vem para nós através do Espírito Santo, ele escreve na tábua do nosso coração. Então não mais na letra da pedra, num coração de pedra, mas agora pelo Espírito Santo, como ele vem habitar dentro de nós, é um coração de carne, porque o Espírito Santo é que está aqui escrevendo. E quem vai nos ensinar? Ele escreve e o próprio Espírito Santo vai falando com a nossa mente, vai nos ensinando, vai nos revelando, vai nos dando a palavra, vai nos dando a sabedoria. O que é a lei, o que significa cada pontinho da lei. E para praticar, como que eu vou conseguir? Ele nos dá poder, porque ele está dentro de nós, ele nos move, ele nos ajuda, ele nos fortalece, nos dá autoridade, poder. Para quê? Para praticar a lei e para ensinar a lei. Tudo isso nós vamos encontrar aqui em Mateus capítulo 12, está escrito tudo isso. Então o Espírito Santo nos escreve a lei, nos traduz a lei, ensina a lei e nos move em condições de cumprir a lei, de entender a lei. E Jesus vai querer, ele quer, aqui essa conversa com os fariseus, Jesus quer dizer, eu sou o Messias e eu guardo o sábado. Eu valorizo o sábado. Só que eu ensino pelo Espírito Santo, está também neste capítulo, eu ensino pelo Espírito Santo
a melhor forma de guardar o sábado, a forma correta, que vocês também não sabem isso. Eles então vão matar Jesus pela ignorância, porque eles não sabem que Jesus guarda o sábado, mas ele guarda com sabedoria, com entendimento, com a direção de Deus. Então, em primeiro lugar, eles vão dizer que Jesus e os seus discípulos não guardam o sábado, fazem o que não é lícito fazer no sábado, então vão tirar o crédito de Jesus como Messias. O Messias não pode ensinar contra a lei de Moisés. Moisés anunciou o Messias que vai confirmar a sua palavra e vai ir além, vai acrescentar, porque ele é superior a Moisés, é maior do que Moisés, ele sabe mais. Ele sabe sim pelo Espírito Santo, que tem nos dado também para saber tudo e saber como praticar, como guardar o sábado, por exemplo. É o que Jesus vai ensinar aqui, como guardar o sábado. Versículo 3. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Então, além do sábado, Jesus cita o templo e os pães da proposição que estavam ali no templo, guardados para os sacerdotes. O povo trazia sua oferta, trazia o seu sacrifício, o pão, trazia o animal, e era a alimentação dos levitas e dos sacerdotes. E Jesus então está dizendo: mas se Davi vem com os seus homens, Davi entrou na casa de Deus, e os que com ele estavam, eles estavam com fome. Então o pão da proposição é um pão abençoado, é um pão da vida, é um pão da bênção. Se alguém tiver com fome, vai comer, não tem outra alternativa, é o que tem. Que bênção! É lógico que os sacerdotes vão permitir, pelo amor ao próximo, e é claro que Deus vai permitir, porque Deus nos ama. Então não era para Davi e os que com ele estavam morressem de fome, ficassem doentes, desmaiassem, tendo ali o pão da proposição. Então, no caso de vida ou morte, de fome, de necessidade extrema, pode, sim, com a bênção de Deus, com a maior bênção de Deus, maior alegria, servir o que está na mesa, que é para os sacerdotes, mas é para o pobre, é para o que está com fome, é para o que tem necessidade. Então aqui está o princípio do amor ao próximo vencendo, como o mandamento principal: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus amou. Versículo 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então sim, quem trabalha ali no templo, o sacerdote trabalha no sábado e ele fica sem culpa. É a necessidade do seu trabalho. É diferente o sacerdote, que precisa montar a mesa, precisa preparar alguma coisa para o sacrifício do sábado, para que haja alimento no sábado, para que alguma coisa seja feita ali no sábado, para que se acenda luzes. Então eles violam de várias maneiras. Os que estão em casa deverão cuidar das coisas na véspera, para não ter que cozinhar no sábado, não ter que caminhar muito no sábado, mas isso não é possível para o sacerdote. Mas na sua posição, eles ficam sem culpa. É como o alimento da ceia, que alguém depois dá um destino. Ele foi usado, sobrou, dá um destino abençoado, alguém que tem autoridade para lidar com aquilo, com a consciência tranquila diante de Deus, que está cumprindo um ministério na casa de Deus. Ele tem esta liberdade, ele tem esta autonomia. Alguém precisa fazer isso. Então o sacerdote é designado para essas atividades. Violam o sábado, trabalham no sábado. Versículo 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então Jesus está respeitando o templo, Jesus está respeitando os sacerdotes, Jesus está respeitando os pães da proposição. Mas ele está dizendo que na sua atuação como Messias, ele tem essa autonomia, ele tem essa atribuição de curar,
de dar alimento ao necessitado, de andar no sábado, de visitar no sábado. Então ele tem que ser visto como alguém superior ao templo, aos pães da proposição, aos sacerdotes. E é o que ele vai dizer posteriormente, no versículo 8, que diz assim no 7 e 8. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Por quê? O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, Jesus está ministrando, Jesus está alimentando no sábado. Seus discípulos estão com fome, estão colhendo espigas. Jesus está permitindo, autorizando, dizendo que sim, pode, Deus permite que quem está com fome colha espigas no sábado, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele está colocando o sábado acima dos pães da proposição, acima do templo, o sábado. Sim, o sábado foi instituído primeiro, lá em Gênesis. Deus descansou, abençoou o dia do sábado. Então é certo, é claro que tem que guardar o sábado. E Jesus vai guardar o sábado, os apóstolos vão guardar o sábado, até João lá no Apocalipse foi arrebatado no dia do Senhor. É para sempre. Não é para ser retirado. É para ver um sábado. Mas o que é que Deus admite? Que nós podemos dizer também que é verdade. Deus admite que você trabalhe 6 dias. O 7º dia será o sábado. Então não importa se a sua consciência impõe que você vai trabalhar de segunda ao sábado do calendário humano, mundano, mundial, ocidental, seja qual o calendário for, você vai tirar o domingo como sábado, como o dia do Senhor, vai consagrar. Você não vai vender, você não vai ficar ali fazendo comércio, na porta do templo, colocando a barraquinha, fazendo ali a sua oportunidade de lucro com os frequentadores da escola dominical para ganhar dinheiro no dia consagrado ao Senhor. É o pecado. Você vai perder a bênção. O lugar que você está não será abençoado. Vai haver conflitos, contendas. Não vai vir a paz de Deus sobre este lugar. A paz vem sobre o lugar que consagra a Deus. Aquele que trabalha dedicadamente o melhor possível 6 dias. Aperfeiçoa. E depois um dia dedica a Deus. É o sábado. Então aqui, até do sábado é Senhor. Para os judeus teria que ser no seu calendário judaico, mas nós nem seguimos o calendário judaico. Não são os dias, não são os meses, nem sequer é o ano, que termina em setembro. No nosso mês de setembro é o primeiro mês dos judeus. Então não é exatamente o sábado da sua folhinha, do seu calendário. É o sábado que você dedica, o descanso, sábado. Você vai, então, 6 dias trabalhar. Marque aí, 6 dias. Comece hoje, marque 6 dias. No 7º dia, ore, dedique-se ao Senhor, louve a Deus, se alegre no sábado. Lembre-se da criação, glorifique a Deus. Nós vamos ver isso, vamos continuar vendo essa verdade aqui na palavra de Deus. Então veja que se vocês também, às vezes reformados, às vezes de uma denominação que se acha a melhor, diz aqui para vocês também. Se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Porque vocês estão sempre prontos a condenar uma primeira palavra. Foi o que aconteceu aqui com Jesus, uma primeira atitude. Estão sempre prontos a condenar. Mas Deus não quer isso. Deus quer misericórdia. Que vocês ouçam, que vocês ajudem, que vocês tenham misericórdia. Está morrendo de fome? Então come. Está aqui a ceia, está aqui o pão, está aqui o que for. O vinho, beba. O que não pode é morrer. Tem que louvar a Deus. Todo ser que respira, louva o Senhor. Tem que estar respirando para louvar o Senhor. Não quero que você morra. Está aqui o meu. Era meu, mas agora é seu. Tem que ter amor ao próximo. Então, misericórdia. Se você colocasse a misericórdia em primeiro lugar, você não condenaria tão rápido o inocente.
que vai te dizer que você deve trabalhar 6 dias. Não precisa ser exatamente no calendário. Eu preciso de um emprego, esse emprego me chama para trabalhar de segunda a sábado no nosso calendário. Então eu vou trabalhar de segunda a sábado. Vou trabalhar de dia, vou trabalhar de noite, vou fazer turno, vou trabalhar de madrugada. 6 dias. Posso trabalhar de sábado e domingo. Mas a minha terça-feira é o meu sábado. Então a misericórdia, ouça primeiro. Não condene o inocente. Tenha paz comigo, tenha paz com Deus, meu irmão. E coloque a misericórdia à frente e não esse julgamento, essa condenação. Isso tem destruído inocentes, tem condenado inocentes. E você então não é mais inocente diante de Deus. Você já tem dívidas, você está em pecado, você está mal diante de Deus. E se você partir sem se arrepender, sem confessar os seus pecados, você será condenado. Você vai chegar lá dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu condenei tanta gente que fez coisa errada na igreja. Você fez errado, porque eles eram inocentes, eles estavam passando por necessidade e você não percebeu. Você não colocava a misericórdia em primeiro lugar. Você colocava o juízo, mas o juízo pertence a Deus. Você errou. Não te conheço. Você não me obedeceu, você não aprendeu comigo. Eu te perdoei, eu fui misericordioso com a sua vida, eu perdoei o que você fazia, o mal, eu aqui estava intercedendo por você, mas você tinha que perdoar o seu irmão, porque quem não perdoa o seu irmão também não será perdoado. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a verdade que você vai ouvir se você não se arrepender, se você não se voltar para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus, para o perdão de Deus, receber e oferecer ao seu irmão. Versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar aos sábados? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Ele mantém o sábado, ele respeita o sábado, fazer bem nos sábados. Nós estamos aqui para fazer o bem, para vencer o mal com o bem. Se é bem, é luz, é vida, é salvação, é cura. E é sábado, continua sendo sábado. Num sábado, Jesus continua dizendo, até do sábado, o seu sábado tem que ser valorizado. O sábado tem que ser guardado. Tem que se lembrar de Deus pelo menos um dia, em uma semana. Você já tem 6. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus quer o nosso bem aqui na terra. Deus quer o desenvolvimento da terra. Deus quer essa terra rica, abençoada. Deus abençoou essa bênção da provisão, essa bênção do celeiro, essa bênção da boa medida recalcada que Deus dá essa bênção para uma sociedade, uma nação que se lembra de Deus. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então tem um dia de adoração, de louvor. O sábado é um dia de lembrar de Deus, de agradecer a Deus desde Gênesis. Tem muita coisa para agradecer. Tudo que Deus fez ali na criação, lembrar-se da criação, lembrar-se de cada item, cada ser, toda a criação de Deus. Desde o sol, lua, estrelas, animais, plantas, aves, peixes no mar, todas as coisas. O ar que você respira é muita coisa, família. E é um dia só para você estar se lembrando de Deus. Então que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.